Oi, turma do livro Vida, Desafios e Soluções, de Valdo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. No capítulo 6, Aspectos da Vida, no subtítulo Juventude e Velhice. Tornou-se ontológica a forma inamistosa do ser em relação à velhice, que considera como decadência, amargura, soledade, doença e morte na visão estreita da imaturidade psicológica. Para esse, viver é acalentar sonhos permanentemente juvenis, sensações brutalizantes e de efeito rápido, passando de uma para outra entre insatisfações e conflitos íntimos. A juventude, diga-se com clareza, não é somente um estado biológico atinente a determinada faixa etária, mas também todo o período em que se pode amar e sentir, esperar e viver, construir e experimentar necessidades novas e edificantes. O período juvenil, limitado entre a infância e a idade da razão, é de muita significação para o desenvolvimento real do indivíduo, porque abre os espaços existenciais para a aprendizagem, fixação dos conhecimentos, ansiedades de conquistas e realizações em um caleidoscópio fascinante. É também o período da imaturidade, do desperdício de oportunidades, porque tudo parece tão distante e farto que os prejuízos de tempo e produção não têm significado profundo, dando nascimento a futuros conflitos que necessitam ser vencidos. É jovem, porém, todo aquele que aspira aos ideais de enobrecimento humano. Esteja transitando por qualquer período existencial, não importa, mantendo a capacidade de realizar e realizar-se, de produzir e multiplicar, de renovar e renovar-se. Desfruta do largo prazo da juventude real. A velhice se apresenta quando o indivíduo se considera inútil, quando experimenta o desprestígio da sociedade preconceituosa que elaborou conceitos de vida em padrões torpemente materialistas hedonistas. A ciência médica está a comprovar a cada instante que todos os períodos da vida são ricos de oportunidade para aprender, crescer e desenvolver a capacidade de fixação dos valores humanos. Os conceitos ortodoxos dos limites para o início da velhice, quando surgem os sinais de decadência orgânica, estão totalmente ultrapassados. Nesse contexto, a mente é fator importante que gera energias incessantes, num ou no outro sentido, de forma positiva ou destrutiva. E enquanto se pode pensar com autoestima e confiança, os limites impostos pela idade desaparecem para facilitarem a continuação da existência enriquecedora. Assim também, quando o jovem se deixa abater e passa a pensar destrutivamente, encarcera-se nos porões da decadência psicofísica e degenera. O cérebro, que antes era pouco identificado nas suas incomparáveis produções como a maior glândula do corpo humano, é hoje conhecido como extraordinário e incomum conjunto harmônico de 75 a 100 bilhões de neurônios em circuito especializado e complexo, como o mais notável computador que a mente ainda não pode conceber. Suas enzimas, cerebrinas, globulinas e outras secreções comandam as reações de todo o corpo, trabalhando pela vida física e psíquica. No entanto, essa mente não lhe é fruto de elaboração própria, procedendo de uma fonte geradora que o antecede e sucede ao processo do conjunto neuronial. Pesando em média 1,3 kg, absorve oxigênio em quantidade expressiva, 20% de todo aquele que necessita o corpo total. Quando ocorre a morte de cada célula nervosa e a mente trabalha, pesquisa e se esforça para manter os equipamentos em ordem, amplia-se, transformando as suas extremidades em árvores dendrites, que facultam o fluxo das informações sem qualquer solução de continuidade, produzindo as maravilhosas sinapses eletroquímicas que mantêm todo o equilíbrio dele mesmo e do organismo em geral. Ainda desconhecido e pouco utilizado, é centro dinâmico da vida, nas mais complexas operações que se possa imaginar. Antena receptora, que se coloca na direção das faixas parapsíquicas, sem perder a sua estruturação para os registros e captações no campo do psiquismo normal.
A semelhança dos músculos que, não ativados pelo exercício, tendem à fragilidade, à flacidez, quando não movimentado pelas energias mentais renovadoras, perde as possibilidades de produção, porque, ao morrerem as células nervosas, as restantes, sem novos estímulos, não se ampliam, falhando na transmissão das mensagens que lhes cabe registrar, encaminhar e responder. Durante milênios permaneceu quase desconsiderado da ciência, havendo sido estudado e descoberto praticamente por Gall, médico e anatomista, pai da frenologia, como Lamarck, o fora do transformismo. Até então os conceitos se dividiam entre os filósofos, os pais da medicina e da patrística religiosa, com as suas superstições e conceitos ultramontanos. Passando por extraordinários estudiosos, dentre muitos outros, Cabanis e Broca, a sonda da investigação foi penetrando a massa cinzenta e decifrando as suas protuberâncias, que hoje nos dão uma ideia, embora ainda muito imperfeita, do seu mundo de infinitas informações por detectar. Nele, portanto, estão as disposições da juventude, da velhice, dependendo sobretudo da mente que o vitaliza e movimenta, que o aciona e mantém. Todavia, muitos creem que a velhice é sinal de perda da memória, de deterioramento do raciocínio, do desequilíbrio das emoções. Sem dúvida, com o suceder dos anos, a maquinaria orgânica experimenta desgaste e certamente diminui a capacidade de produção e eficiência de resultados. Entretanto, a perda de memória não é sintoma exclusivo do envelhecimento, porquanto muitos fatores contribuem para essa ocorrência em qualquer idade, como as enfermidades sutis, quais sejam as infecções urinárias, as intoxicações por medicamentos, a depressão, o mal de Alzheimer, etc. O importante desse modo é o estado psíquico do indivíduo que lhe determina qual a fase em que se encontra e lhe apraz permanecer, se na juventude que se alonga ou na velhice que lhe chega precocemente. De extraordinário resultado é a ação do trabalho nesse comportamento, facultando o prosseguimento dos deveres, dos estudos, das buscas e realizações novas, sem fadigas nem justificativas de impossibilidade para crescer e permanecer jovem. Então, assim, nós, principalmente aqui no Brasil, né? Você passa dos 50 anos, você já não consegue mais arrumar emprego, porque você já é tido como um idoso inútil. E isso não é uma inverdade, porque a grande parte das pessoas que adquirem a maturidade e a sabedoria está justamente nessa faixa de idade, né? Passou dos 40, a tendência é que o ser humano tenha mais maturidade, mais sabedoria, portanto, mais condições de ser útil, de ser uma pessoa que traga benefícios a empresas, a trabalho, seja ele qual for. E aqui no Brasil, principalmente, nós somos descartados. Passou dos 50, né, prefere pegar um jovenzinho de 20, de 30 anos. E aqui é uma discrepância tão grande, porque você não pode colocar o menor para trabalhar, que é crime. Aí quando o cara vai trabalhar, exige experiência. Aí se ele não teve experiência quando ele era jovem, fica difícil dele arrumar emprego. Como ele não arruma emprego aos seus 20 anos, porque não teve experiência ainda, está procurando a primeira experiência dele, quando chega nos 50 ele já não produz mais porque ele é velho. É incrível como nós somos descartados porque não somos avaliados pela competência, e sim pela idade. E a idade, como o texto disse, não quer dizer nada. O que é a idade para um espírito eterno? Não significa absolutamente nada. Hoje você conversa com criança de 2 anos de idade. Eu estava conversando com uma menina essa semana, a filha de uma amiga minha. 2 anos de idade a menina fez. Ela fez 2 aninhos. A menina fala de tudo. A menina vinha com um banquinho para mim e falava, senta. Ela já anda. Eu estava pasma de ver todos os dentinhos na boca e ela falando. E tudo ela entende aquilo que você está conversando. A avó dela veio trazer um banco para eu sentar. Eu falei que eu não queria, que estava bem em pé. Aí ela veio com o banco também. Senta, senta. Né? Ela entendeu a conversa, segurando um banco de plástico na mão. E trouxe o banco para mim. Andando lá, cambaleando com um banquinho na mão. Então, assim, a criança de 2 anos de idade mostra que ela está atenta, que ela está em ativa.
E que aquilo ali não é só porque a família incentiva também, mas tem dentro dela uma vivência. É um espírito que já viveu várias e várias vezes, já vem com uma barca de conhecimento ali muito grande. E aí os experimentos em volta, os incentivos que ela recebe, isso aflora muito rápido. Com 2 anos a criança carrega um banco na mão e fala, senta. Aonde que isso acontecia na minha época, que eu tinha meus 2 anos de idade? 2 anos de idade, se bobeasse, eu estava indo em colo de pai e mãe, andando para cima e para baixo. Então, nós estamos vivendo um momento que os espíritos estão muito despertos, estão muitos despertos e espertos. E isso mostra a sua grandeza espiritual, seja na parte intelectual ou moral, ou nas duas. E aí a gente pega uma pessoa que está chegando aí, cheia de conhecimento, de sabedoria, de vivência, e fala, não, chegou aos seus 50, 60 anos, encosta essa pessoa. Como é que a gente faz isso? Vou ter que colocar meu sapatinho aqui, atendeu a rua, gente. Pacote que tá chegando lá. Então, pra gente fica o grande ensinamento nesse texto, que a gente não tem que descartar ninguém não, porque a gente não sabe o que tá dentro do corpo. Pode ter muita criança imatura, pode ter muito idoso imaturo, mas isso vai de pessoa para pessoa, de espírito para espírito. Isso não condiz com idade cronológica.